Hoje nós estamos aqui na Galeria Dalme, na inauguração da exposição da artista Rose. Expor na Galeria Dalme, que é a galeria que leva o nome da sua irmã, deve estar sendo muito emocionante para você. Como que é esse momento? Como que está sendo? Além de emocionante, é um privilégio ter um espaço para exercer a gratidão a ela que introduziu as artes plásticas aqui. E uma gratidão muito grande pela cidade que a recebeu tão bem, essa galeria no nome dela, e que transmite o quanto é importante a arte para o nosso dia a dia. Então, uma galeria onde as pessoas passam para lá e para cá, toda hora, sabe? Onde as pessoas podem ter acesso a uma cultura a hora que querem. Uhum. É maravilhoso. E para mim é muito emocionante. Fui muito bem recebida, estou sendo muito bem recebida e muito satisfeita por ter a Dalme aberto esse espaço para a arte, que até eu me arrisquei a seguir. Uma das perguntas era justamente essa. Eu sei que você não mora mais em Chapecó, mas morou por muito tempo e eu imagino que Chapecó se relacione muito, não só com a sua arte, mas com a sua trajetória de vida também. Então, como que Chapecó influenciou nesses quadros belíssimos? Veja, eu sou nascida e criada aqui. Uhum. Eu aprendi a amar Chapecó como a minha cidade. O Chapecó que tinha as rosas plantadas nos canteiros centrais, o Chapecó da minha infância, do Colégio Bom Pastor, o Chapecó que meu pai viveu até morrer, meu pai não quis sair daqui. E a ligação com a Dalme sempre foi muito grande, porque nós somos irmãs que nos amávamos muito, continuamos nos amando, né? Ela também amava Chapecó, muito, muito, muito. E eu também amo muito, então é muito gratificante poder desenvolver uma trajetória. Eu sou psicóloga clínica, daí parei de trabalhar e daí descobri uma caixinha. Posso falar? Com Descobri certeza. uma caixa. Eu havia comprado numa viagem assim para fora, comprei uma caixa de tintas, com acho que 18 tubos de tinta a óleo para dar para dar. Aí eu trouxe para Curitiba e telefonei para ela avisando que eu tinha comprado as tintas, logo ela adoeceu. E não deu tempo de eu doar essa caixinha para ela. Então, essa caixinha ficou guardada numa gaveta lá em casa por mais de 10 anos. Um dia eu fui arrumar as gavetas e peguei a caixinha. Aí pedi licença para ela e fui no Museu Alfredo Anderson ver o que eu podia aprender para usar aquelas tintas. E comecei a pintar. E fui indo, fui indo. As cores sempre me seduziram. E a Dalma me inspirou muito a fazer arte, porque a arte espontânea, ela vem de dentro. Então, você não tem como controlar, como diz Picasso, né? Quando você aceita que você tem criatividade, você tem que estar trabalhando. Não importa, fazendo comida, tratando de um jardim, fazendo uma pintura a óleo, construindo uma casa, não importa o quê. O importante é que você esteja trabalhando. Aí a criatividade se instala. E quando eu comecei a mexer na caixinha, a criatividade se instalou. Eu não consegui parar. Eu comecei a pintar bastante. Aí surgiu esse que, em princípio, eu não sabia o que ia sair, mas eram as cores bonitas. E à medida que eu fui pintando, eu fui lembrando do tempo que eu saía com meu pai, meu irmão Nino e a minha irmã Dalme, nos arredores de Chapecó para comprar comida. E Chapecó não tinha supermercado naquela época, eram vendinhas, né? E numa dessas idas, o pai nos levava numa região ali perto do Passo Borba, que se chamava Água Amarela. Quando eu comecei a fazer essa pintura amarela, mas olha, veio claramente para mim
esses passeios que a gente fazia com o pai. O pai dirigindo o carro muito feliz, o meu irmão Nino com o braço para fora do carro, sabe? Eu e a minha irmã atrás, sentadinhas. A alegria de relembrar, de compartilhar esse prazer foi tão grande que eu comecei a olhar para o quadro e comecei a me sentir na água amarela. Aí ficou, e de tanto gostar desse quadro, uma sobrinha minha foi para Curitiba, eu perguntei para ela, você quer um quadro? Vou te dar aquele que representa, para mim, Chapecó, a água amarela. E ela trouxe para cá. Por isso que ela me emprestou para trazer para cá. É muito significativo. Eu acho que muitas pessoas devem ter muitas lembranças daqui de perto, né? Eu tenho uma outra lembrança que eu quero compartilhar com você. A gente saía de jipe para ir, não sei aonde que é hoje, porque tudo mudou, tudo cresceu. A gente ia comer jabuticaba no Passo Forte. Então, muitas das obras, quando as cores chamam, eu lembro do gosto, do aroma da jabuticaba, sabe? Porque foram fases completamente vivenciadas. Não foi só passar por uma experiência, foi vivenciar, às vezes com dor, às vezes com tristeza, mas a maioria das vezes com uma alegria muito grande. Porque Chapecó é uma terra de alegria, é uma terra próspera, tudo cresce aqui. Claro, Chapecó tem as limitações, como toda cidade tem, mas tem tanta coisa boa que eu quero compartilhar com o povo de Chapecó, sabe, valorizando. Chapecó não é só ganhar dinheiro, não é só trabalhar desesperadamente. Chapecó tem as festas, eu lembro das festas que a gente comprava frango assado nas festas de igreja, enfim, e coisas típicas de Chapecó que são maravilhosas e que, através de um quadro, eu acredito que seja possível evocar em qualquer pessoa uma lembrança boa. E não existe vida se a gente não tiver passado. Então é importante que esse pessoal que vem para Chapecó, que não sabe da história de Chapecó, que aprenda, que conviva com a nossa história. Aquela história onde... acho que eu estou falando muito. Não, imagina. Aquele tempo que a gente saía pela avenida, então tinha assim, Escarmate, Guindani, eram os donos das lojas que tinham nomes, eram todos um do lado do outro, o Pascaloto, o Balseira, eu não consigo lembrar agora, mas Belê, Soprana, Davi, sabe? A gente ia descendo a avenida, eram tantos amigos, eram tantas famílias, e hoje tem seus descendentes aqui. Então, é muito gratificante lembrar de tudo isso. Então, em cada quadro, eu tinha uma memória, uma lembrança. E junto com a lembrança, eu revivia o prazer. Sabe, aquela alegria da sobrevida, né? Como o Fernando Pessoa diz, a vida é a arte de sonhar. Só que na vida a gente sonha acordado. E é verdade. Você olha, eu vejo essa água amarela e eu estou me sentindo lá. E a arte tem esse poder de chegar no mais íntimo das pessoas, né? É um forte. Porque a arte é espontânea, ela sai de dentro. Você vê um quadro do Monet, por exemplo, você fica fascinado com aquelas flores. Van Gogh, mais ainda. Então, e a gente precisa de motivos fortes para a gente sobreviver aos problemas. Porque os problemas fazem parte da vida, ninguém escapa deles. As dívidas têm que ser pagas. Você tem que trabalhar para pagar. Então, momentos de prazer é fundamental. E até quando eu estive aqui há um tempo atrás, eu falei que Chapecó hoje não é apenas um ponto no mapa. Chapecó é uma estrela no mapa. Porque Chapecó cresce com o mundo.
sabe, com prosperidade. Aqui as